Eu saúdo a todos os internautas com a paz do Senhor. Neste dia eu trago uma mensagem sobre o perdão. E eu deixo para a meditação de todos em Mateus, no capítulo 9, versículo 2, que diz: E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, filho. Então estão perdoados os teus pecados. Queridos, estamos num cenário de rivalidade, de disputas, de competição. Este é o cenário que o sistema apresenta. E neste dia eu trarei a mensagem sobre o perdão. O que é perdão? Perdão é remissão de culpa. Para iniciar esta mensagem, eu gostaria de contar uma história de um médico escocês no qual tinha uma reputação extraordinária, era um médico notável, pelo qual ele fazia muitas caridades, era um homem extraordinariamente bondoso, mas esse homem ele morreu. E diz a história que a mulher deste homem era totalmente inversa do caráter, da personalidade, da bondade, da caridade daquele homem. E ela, vendo as anotações que ele deixara, viu muitos nomes de pacientes, e muitos pacientes tinham escrito em letra vermelha a seguinte expressão: é pobre, não pode pagar. E a mulher, lendo essas expressões e o número de pacientes, que eram muitos, ela colocou o caso na justiça. E isso foi levado até o tribunal. Quando o juiz examinou a situação, o juiz disse: olha, tribunal nenhum da terra pode obrigar um perdoado a pagar um débito. Porque não foi o seu marido que escreveu com letras vermelhas a seguinte expressão: é pobre e não pode pagar? Meus queridos e diletos internautas, as Escrituras apresentam um quadro aonde Jesus, no qual é o Senhor que perdoa, Ele é advogado dos pecadores, Ele é remédio para o pecado, Ele é a solução para as tuas causas, independente quais sejam. Diz o texto que trouxeram a ele um paralítico. Os homens trouxeram no leito um paralítico. E Jesus, olhando para aquele paralítico, disse: filho, perdoados são os teus pecados. Eu quero te dizer que Jesus, ele continua o mesmo, perdoando pecado. Jesus continua o mesmo, purificando o mais vil pecador. Independente de sua situação, independente dos seus problemas, das suas dificuldades, independente do seu delito, Ele é Senhor que perdoa pecado. E Jesus disse: perdoados são os teus pecados. E houve alguma crítica em relação a essa expressão
existe em todo segmento, em toda a sociedade, críticos. E ali tinham os críticos especiais, que eram os escribas. Diz o texto que eram alguns escribas. E escriba era um escrivão, pessoas que leiam, faziam a leitura das escrituras do Torá. E ele disse: esse homem diz blasfêmia. Mas Jesus, olhando para ele, disse: por que vocês arrazoam em vossos corações? Porque vocês pensam dessa forma. É mais fácil dizer esse paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Meus queridos, saiba de uma coisa: o perdão é muito importante. Para que você se sinta realmente perdoado, é necessário que você tenha um relacionamento, uma comunhão pessoal com Jesus. Eu te digo uma coisa com convicção absoluta: a sociedade não pode perdoar. A sociedade, se você cometer um crime, você vai pagar. Isso, dependente do seu crime, você pode cair em um presídio, você pode ser envergonhado diante da sociedade. Mas diz o texto que Jesus, ele perdoa pecado. E sabe o que é que acontece? Dos seus pecados ele não se lembra mais. Ele lança no mar do esquecimento. Por isso que vale a pena, independente da sua posição social, olhe para você mesmo, reconheça que você é um pecador e reconheça que tem um Salvador. Ele ama o pecador, mas aborrece o seu pecado. É isso que eu tenho deste dia para lhe dizer: que Jesus é perdão, para a glória de Deus Pai. Amém.